eu vou fazer a apresentação do Odorico. Bem-vindo a todos. Então, o Odorico, ele é uma liderança e é professor indígena do povo Yanomami e é originário, como nós estamos falando, de Santa Isabel do Rio Negro, no alto do Rio Negro, no Amazonas. Recentemente, ele se destacou por ser um dos 3 primeiros Yanomami a obter um título de mestre, de mestrado, não é, na Universidade Federal do Amazonas, no programa de pós-graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia. Odorico, boas-vindas. Nós te recebemos de braços abertos, agradecemos muito a sua disponibilidade para falar conosco e tenho certeza que todos estão querendo poder dialogar com você e com o Daniel Casarraia, a quem nós também damos as boas-vindas. O Daniel, ele é psicólogo, psicanalista e é pesquisador de psicodélicos. Ele é mestre em desenvolvimento humano pela USP e doutor em ciências médicas na Unicamp, onde defendeu uma tese sobre o uso adulto de cogumelos psicodélicos em interface com a psicanálise. Eu tive o prazer, a honra de participar da banca, ele foi orientando do nosso colega, do professor Luiz Fernando Toffoli, que dirige o Ícaro, né, que é o grupo de pesquisa de psicodélicos aqui no Departamento de Psiquiatria da Unicamp. E, além disso, o Daniel ele realizou estágio na universidade, no centro, na University Medical Center de Groningen, na Holanda, e, mais recentemente, ele efetuou uma estada acadêmica no Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé Mentale, Société, da Université Paris-Cité. Então, Daniel, te agradeço muito em nome de todos também, estamos muito felizes, muito honrados de ter esse privilégio de conversar com vocês dois. A ideia da conversa e desse diálogo com o Odorico e com o Daniel, o título já diz, vai ser em torno da Yacuana, né? E as relações da Yacuana com a cosmologia Yanomami. A Yacuana é um rapé preparado da casca de uma árvore, né, da virola, e que é considerado sagrado. Vocês viram, então, nós todos que lemos, né, estamos lendo, né, A Queda do Céu, como ele é central, né, em toda o ambiente, enfim, da cosmovisão, da formação xamânica no grupo Yanomami. Ele tem, nesse contexto, essa finalidade, a gente vemos no livro, né, a importância da Yacuana para alimentar o Chapiri, né, esses espíritos que fazem essa intermediação, né, com a divindade e o humano, né, na floresta, com a divindade e o mundo, né, e permite, então, abrir a visão xamânica e possibilita a cura. Então, ele tem essa dupla função, tanto vamos chamar assim, mística, quanto cosmológica, mas também de tratamento, de possibilitar cura. Então, entra uma discussão a respeito do lugar da Yacuana na cultura Yanomami é central para os nossos debates sobre outras curas, e lembro também que nós estamos numa faculdade de medicina, e que, para nós, é um privilégio de poder ter esses dois amigos, duas pessoas que conhecem profundamente esse tema, para discuti-los aqui conosco. A ideia é que os dois estabeleçam um diálogo entre eles e que depois, daqui a algum tempo, nós tenhamos a possibilidade de também participar dessa conversa. Então, eu renovo minhas boas-vindas ao Odorico, ao Daniel, e com muito prazer eu passo a palavra a vocês dois. E eu só relembro a todos de manterem os microfones fechados. Peço que todos que os microfones estão fechados. Quem quiser a palavra, no momento dos debates, mais adiante, né, a palavra vai ser atribuída a cada um e pode abrir o microfone. Vamos lá.
Bom dia. Então, sejam todas as pessoas muito bem-vindas. Bom dia. Muito feliz aqui. Bom dia, Odorico. Como está, Odorico? Bom dia, Daniel. Amém. Odorico, você gostaria de se apresentar para as pessoas? Quer dar um bom dia? Sim. Tá legal. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou muito feliz por esse convite. Professor Mário, obrigado. Agradeço de coração. Agradeço muito especialmente ao Odorico por aceitar estar aqui, né, representando os povos Yanomami. Estou mostrando aqui uma foto da defesa do mestrado do Odorico, né, no qual o Davi participou da banca, é isso, Odorico? Sim. E aqui os seus amigos, né? Foram 3 que defenderam o mestrado. Sim. Né? Nos que 3 que defendemos o mestrado. Que é uma imagem e o Davi, muito... Pode falar. Fala, explica pra gente, por favor. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, os doutores Wamak, Caminha Odorico, Yanomami, Chamatari Hayat Yanomami, povo Yanomami da Amazonas. Eu moro aqui na região do Rio Maraviá, muito distância da cidade de município de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira e Manaus. Muito, muito, muito longe. Eu moro na floresta aqui. Mas eu não moro perto da cidade, mas eu sou verdadeiro, eu sou um sangue do povo Yanomami mesmo. Então, meus amigos, doutores, colegas, eu me preparei numa torre, né? Uma torre da arte indígena Yanomami. Eu sou um preparado com a arte indígena Yanomami. No autoetnografia. Meu tema é autoetnografia. Aprendiz na Recura. E como eu e os meus colegas, os 2, que sofremos bastante na sociedade e cultura na Amazônia, que nós choramos de fome, passamos de fome, sem aluguel, sem tomar água, a gente vivemos na cidade de São Gabriel da Cachoeira. No momento disso, não tive uma bolsa de mestrado. Só que eles conseguiram o bolso só final de curso. Além disso, nós Yanomami, por isso, aqui, nós moradores da floresta, é muito difícil para estudar na cidade, como na UFAM, como na universidade, como no mestrado, no doutorado, antropologia, é muito difícil. Por isso, porque nós Yanomami não é pobre, não é rico, mas nós rico só da cultura, só da nosso costume, nossas crenças, a gente rico. Mas nós não sabemos o que é dinheiro. Tá? Mas não somos beneficiados para todos. Alguns eles são beneficiados, alguns eles são professores, alguns eles são agentes de saúde. É isso que nós somos Yanomami. Yanomami não é estudante, Yanomami é morador da floresta. Mas é difícil para a gente conseguir o estudo. Além disso, como nós 3 conseguimos o estudo da Sociedade e Cultura na Amazônia, como eu me preparava no magistério e licenciatura intercultural e como eu aguentei, mas eu passava muito, muito, muito sofrimento,
onde que eu andava, onde que eu estudava, onde que tive o curso. Eu chegava, muito sofri. É isso. Sou filho de liderança. Eu sou ensinamento de pajé também. Eu sou filho de pajé também. Sou liderança da aldeia chamado Balário. Então, eu sou um representante da educação escolar indígena da Sagrada Família, aqui na região do Rio Maraviá. A Associação Curicama me deu um assento de conselheiro como para eu representar o território Yanomami e a terra indígena Yanomami. Como, como eu sou defensor da educação, mas não estou conseguindo de defender a educação escolar indígena. Além disso, estou um pouco assim me lixando, né, para todos os Napampa, os Poetere, que eles estão me convidando para eu representar todas as aldeias do Rio Maraviá e Calburis e Ayari e do Demine e região Pataveri. Eu represento todos os chaponos. Mas, além disso, como ele está me cobrando demais, mas não estou conseguindo até hoje. Tá bom? Qualquer coisa, eu estou disponível, eu estou aqui. Aue, Muito Daniel. Aue, Mário. Auê, Eudorico. Doutoras, doutores, Muito Wamak. obrigado. Seja bem-vindo. Caterra, Wamak, Uaroquema. Eu imagino mesmo que esse mestrado foi uma batalha, né? Foi uma conquista, uma transformação pessoal mesmo, encarnada, né? Não só um estudo teórico, né? Eu imagino mesmo. Nós temos vários alunos de Santa Isabel na Unicamp, né? Que também vivem numa batalha lá na universidade e tal. Então a gente imagina, né? O quanto deve ser difícil mesmo, né? E pensando, inclusive, nesse tipo de batalha, de dificuldades, que a gente pensou nesse tema dessa fala, né? Da diplomacia da alteridade. Né? Pensando nesses tempos em que a gente vive, de inúmeros conflitos, né? Começando aí no próprio território Yanomami, né? Com a questão dos garimpeiros, ou dos seus parentes Guarani Kaiowá, com os fazendeiros lá no Mato Grosso, né? E os inúmeros conflitos que a gente vê mundo afora hoje, né? Em Gaza, Paquistão, Sudão, Mianmar, Camboja, e eu poderia seguir falando aqui uma lista, né, de centenas de conflitos que nós estamos tendo no mundo hoje em dia, né? E esses conflitos, eles vão nos demonstrando, né, de uma certa lógica de convivência dos tempos atuais, né, a maneira com a qual a gente tem trabalhado a diplomacia, o quanto ela é empobrecida, e dá a impressão de que a nossa diplomacia, ela virou uma espécie, assim, de ocupação de território que se dá a custas apenas da aniquilação do outro, né? Ela é uma diplomacia que ela é uma ocupação, né? Uma invasão, uma aniquilação, né? Em todos os sentidos, né? Tanto do território, quanto da cultura, quanto das questões cosmológicas, né? E, em uma das pontas, isso se reflete nesses conflitos, e numa outra ponta, isso também vai se refletir diretamente na maneira como a gente se entende enquanto pessoa, habitando um mundo diante de outros seres e de outras pessoas. Então, eu acho que é muito importante, hein, Odorico, isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? E eu gostaria que a gente mantivesse um tom de uma outra diplomacia, né? Que é uma diplomacia de uma abertura para o enriquecimento da presença do outro, né? Da gente poder realmente enriquecer o nosso ser, o nosso self, a partir do que o outro nos traz na sua mais radical diferença,
né? E quando eu digo outro, não só o outro, a pessoa, né? Mas também tudo aquilo que está em volta disso, né? Seus valores, a sua visão de mundo e os outros seres também, as outras pessoas não humanas, vamos dizer assim, né? Então, eu gostaria bastante que a gente procurasse, todos nós, irmos nos abrindo, né, para esse tipo de contato com uma alteridade, para que a gente possa, né, permitir que isso vá habitando em nós. Então, foi um pouco pensando nisso que a gente propôs esse tema da diplomacia da alteridade. Quando a gente fala dessas medicinas indígenas, aqui para nós, Odorico, para o povo da cidade, vamos dizer assim, né? A gente chama essas medicinas, um nome que a gente às vezes usa, entre outros, é psicodélico, né? Às vezes é chamado também de enteógeno, alucinógeno, né? Mas um termo que eu gosto, apesar de ser um termo limitado, é o termo psicodélico, né? E quando a gente vai estudar o psicodélico, a gente não consegue estudar a substância sozinha, isolada, né? A gente precisa também fazer uma visão mais aberta, né? Mais ampla, de como que a gente pode entender essa substância nas suas mais diferentes aberturas e reverberações. Então, a gente propõe que a gente estude isso pelo menos em 3 pontos, né? Que é o ambiente, a pessoa e a substância. Isso é bastante clássico nesse campo, né, dos psicodélicos. Sempre que a gente vai falar de um psicodélico, a gente precisa também falar do ambiente onde isso está sendo usado, da pessoa que está usando, e daí sim falar da substância, da qualidade, da quantidade, etc. Né? Então eu gostaria que na nossa conversa de hoje, Dorico, a gente tentasse abordar um pouco desses 3 temas, né? Porque deve ser muito diferente usar a iacoana na floresta, aí da Amazônia, e em outro lugar, por exemplo, na cidade, né? Então, acho que a gente poderia começar um pouco por aí, né? Nossa cidade aqui, Odorico, às vezes eu costumo ir acampar uma vez por ano com os amigos, e quando eu vou sair de casa aqui, para ir para o lugar, eu passo por uma estrada aqui que chama Estrada das Cachoeiras. E é muito engraçado, porque tem esse nome lá na plaquinha, mas obviamente não tem cachoeira nenhuma, né? E aí, conversando com os vizinhos que já moram mais tempo aqui, eles me disseram que realmente havia cachoeiras ali. E é chocante, porque é uma rua de São Paulo como outra qualquer, com o comércio, asfalto, casas, etc. E havia ali uma cachoeira, né? Que é uma coisa assim, de um impacto tão forte, né? Quando a gente pensa nessa situação, né? Para onde que foi essa cachoeira? E quem que teve essa brilhante ideia de, né, fazer isso com uma coisa como uma cachoeira, né? E quando a gente vai fazer esse acampamento, eu acho muito forte quando a gente entra no rio. Eu entro num barquinho, né, para a gente atravessar o rio e ir para uma ilha assim. E eu acho muito incrível a sensação que traz quando a gente entra no rio, a mudança de tempo, né? A mudança na sensação da percepção, né? Do tempo, do espaço, do si mesmo, vamos dizer assim, desse rio que ele, dentro da linguagem dele, ele já começa a se comunicar com a gente, vamos dizer assim, né? Ele já vai te remetendo a um outro tempo, a uma alteridade dele. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho disso para a gente, aí da floresta, do seu ambiente, de como que é isso, para a gente poder iniciar a conversa.
O seu microfone está fechado, Odorico. Oi, então, já apresentei meu nome é Odorico, eu sou pelo menos, conhecedor da, da diacoana, né? Então, eu vou falar primeiro sobre o diacoana. Odorico, Diacoana, Odorico, é, oi, desculpa te interromper. uhum, Vamos falar da Iacoana, mas se você puder, antes a gente ir ajudando as pessoas a um pouco entrar no clima da preparação da Iacoana, assim, né? Da floresta, como que é a cachoeira aí para vocês, o rio, sabe? Porque para nós aqui isso tudo é um outro mundo, assim, né? A gente, para muitas pessoas, não todos, claro, né? Mas para nós sim, da cidade, às vezes é um mundo que ele está esquecido, né? A gente, então, se você pudesse ser gentileza, quase como se fosse assim, pegar na nossa mão e levar para um passeio, sabe, assim, né? Na Amazônia, né? Eu acho que é legal para a gente poder ir né, nos ambientando aí do espaço. Pode ser? sim, pode ser Fala um mesmo. pouquinho para nós, por exemplo, da cachoeira. O que é uma cachoeira aí para vocês? Vocês enterrariam uma cachoeira aí, sim ou não? É, então, eu, eu, principalmente, eu sou Yanomami, aqui eu moro no Igarapé. Na verdade, eu sou morador no Icarapé. Além disso, tem uma cachoeira mais enorme, que tem o rio Igarapé e os lagos, que tem cada um o território, tem uma cachoeira, tem um rio. Então, quero dizer assim, nas cachoeiras, ele não é como assim, sem vida. Pessoa fala que a cachoeira não tem vida, rio não tem vida, mas principalmente tem vida de cachoeira, tem vida de rio, igarapé. Além disso, a vida deles, da cachoeira, quem mora, qual tipo de, de seres vivos que eles estão morando? Tem um sapinho, tem um peixe, tem um buraqué, tem um jacaré, tem peixe, tudo que mora na cachoeira. Nós, Yanomami, se chama pora, não é bola não, é pora. A gente chama Fora, pora. É isso, pora. Ele tem fora. vida, por isso que eles têm a correnteza mais forte. A cachoeira tem mais correnteza de forte. E é isso que se chama pora. Mas no centro da pora tem um espírito, que é espírito mau, que eles moram, e tem espírito de, de bom, espírito bom que mora. Por isso, a cada pessoa existe um pajé, porque eles são conhecedor da vida da cachoeira dos rios. É isso. Uma pedra não pode destruir. Pedra não é coisa assim criado pela gente. Ninguém criou essa pedra. Quem criou é o Deus. Deus deixou a vida da cachoeira, Deus deixou a vida do rio. Eu por isso que não tem como para assim secar o rio. Todo tempo ele está saindo, todo tempo, chovendo bastante e enchendo o rio. Esses, a cachoeira, por isso
a nossa floresta, a vida da floresta, que atua aqui na Amazônia, em todo o país, que tenha uma vida da floresta, que tem o rio, tem cachoeira. Então, a cachoeira, principalmente, morador do espírito mal e morador do espírito bom. Assim que os pajé falam. Pajé descobre tudo. É isso que é uma protetor da vida das pessoas e da floresta e do chapono. Além disso, Pora, como Pora, se você ir lá, por exemplo, aqui da minha aldeia tem uma cachoeira mais enorme, é muito perigoso. Tem muito crocodilo que mora lá e muitos aquele sereia que ele está morando lá nessa cachoeira é muito perigoso. Por Como isso, chama? os pajé não deixam de banhar nessa cachoeira. Não pode brincar nessa cachoeira. Não pode assim nadar nessa cachoeira. É isso. Se chama Maronha, né? Maronha Yanomami, que a gente chama Maronha Yanomami. Maronha Napanhoma. A gente chama. É sereia, né? Iwa, que a gente chama, que nós Yanomami chama chacaré. Iwa. Jarretipa, Poraqué, Sucuri, Uainhonha. E tem mais que está morando nessa cachoeira, dentro, Maronha, Maronha Pata-Pata, peixe que vive na água. E isso é sustentado pela vida da cachoeira. O peixe vive a vida da cachoeira. Crocodilo vive a vida da cachoeira. E o sereia vive a vida da cachoeira. Não é pessoa que deu essa vida da cachoeira. Foi o Deus que colocou a vida da cachoeira. Por isso que os seres vivos que está vivo. Por isso, ser humano não maltratar desse a vida da cachoeira. Isso que os pajé fala, isso que o pajé explica na nossa reação sobre a diacoana. Pajé não fala sem cheirar paricá. Pajé fala através de reação de paricá. Por isso que o meu pai me deu este um paricá. Eu quero conhecer também como a reação de Paricá. Por isso ele me deu como um ronomato. Se chama ronomato na pampa. Na não tem ronomato. Esse aqui se chama ronomato. É um ronomato. Se chama ronomato. Se chama mocorrilo. Na pampa se chama bambu, canuto. Ele se chama. Mas não é bambu. O ser humano me deu, o pajé me deu a vida da floresta com esse aqui. Isso para a gente proteger da vida da cachoeira, para a gente proteger da vida do rio, a vida de seres vivos. É isso na Pampa. Na Pampa, como no Yanomami, aqui, tantos o ribeirinho, existe pajé. Existe. Todo lugar tem o pajé, que protege a cada chapono, a cada aldeia e a cada comunidade. Away, Reninemar? Então, isso que eu queria explicar sobre do Pora, se chama cachoeira. Muito bonito isso que você está falando, né? É muito. Tem uma coisa sagrada poética muito forte, né? Desse ser que é um ser que ele é a soma de outros seres que estão habitando ali, né?
Tem o sapo, tem o peixe, tem os crustáceos, passarinhos, as árvores, né? E todos esses seres formando o corpo do rio, vamos dizer assim, né? E sim, eu acho muito intrigante, né? Como às vezes a gente se esquece que o nosso próprio corpo humano também é assim, né? Formado, em sua maioria, de outros seres. Estou me lembrando agora do livro da Alain, né? Que ela se fala que a gente tem 10% humano. O restante, ela cita lá, acho que são coisas assim da ordem de trilhões de outros seres que habitam dentro de nós, né? Micróbios, bactérias, vírus, parasitas, e que compõem o nosso corpo. Né? E o quanto, às vezes, a gente tem uma certa arrogância, né, de esquecer disso. E mais ou menos como a gente tem feito com o leito dos rios, a gente também tem um certo ideal desse corpo, né, que é canalizado por procedimentos estéticos, que é esterilizado, tira todas as outras vidas que habitam no nosso próprio corpo, né, sem escutá-los. E é muito intrigante também que se a gente tira a harmonia, vamos dizer assim, né, da convivência desses seres do nosso corpo, a gente adoece e pode até morrer, né, se a gente não tiver esses outros seres, né, habitando a gente. Então, quando você vai falando do rio assim para vocês, eu acho muito bonito, né, muito legal você lembrar disso, né. Na sua defesa do mestrado, você falou aqui, né? O pensamento vem da floresta, né? Vem do rio, vem da casa, né? Como que é isso, Odorico? A floresta pensa? é. Então, como eu vou falar do meu corpo? Do corpo, seres humanos, nós, seres humanos, todos nós, seres humanos. Além disso, é eu principalmente, Odorico, que refletem sobre o meu corpo. Meu corpo não é fixo, não é fixo. Então, além disso, do nosso corpo, tudo é mole. Só, só tenho carne, mas só tem osso, não é fixo. Mas não tem como para nascer outro. Como o Odorico, que ele nasceu, nem vai nascer mais Odorico. Ele vai. Eu, por isso, a vida da floresta. A vida da floresta. Onde que mora a vida da floresta? A vida da floresta, existe a vida. O pensamento não é pessoa da pensamento, não é pessoa que pensa. A floresta que deixa o pensamento da pessoa. Onde que vem o pensamento? Vem da floresta, vem do rio, vem do lago, vem da caça. É isso. Pensamento veio, pessoa aprende. Por isso, nós nascemos, seres humanos. Pessoa nasceu, memória nasceu. Não é educação que transforma da pessoa. Certo. Pessoa, criança nasceu, então educação nasceu. Porque a vida da floresta já sabe que dá uma vida da pessoa para transformar a vida da pessoa. Por isso, tem uma árvore enorme, tem um árvore mais menor, tem o rio que tem um lago. Existe. É isso. O, Odorico, outra pessoa que fala, Paulo Freire, que transformou a educação indígena e educação do NAP. Não, isso não fala a educação. A educação vem da floresta, vem do rio, vem da caça. Isso a pessoa aprendeu, então transformou a educação próprio
pensamento da pessoa, não alguém que vai dar uma sabedoria de educação. E isso, por isso, tem a vida dos seres vivos que mora na floresta. Na floresta, quem mora? Tem uma caça, tem um anta, tem onça, tem um ave, tem um pássaro, tem um passarinhos que mora. A vida vem da pessoa. Por isso tem ar. Se chama o atore. Se chama temporal. Esse temporal transforma onde? Temporal transforma a vida da floresta. Quando transformou a vida da floresta, então temporal vem enorme, como redemoinho, que derruba as árvores, todos. Essa é a vida da floresta. É a vida do aquele morador da floresta, aquele que mora, aqueles animais, que é mais grande. Por isso tem o curupira. Curupira tem a vida deles. Além disso, o pajé busca a vida da floresta, então transforma o pensamento como recura, como chapire, como raprapo, como roromato. Rodrigo, Isso. Rodrigo, Sim. que belas palavras e que alimento para a gente escutar isso hoje em dia aqui da cidade. Sabe por quê? Que a gente aqui, como a gente está numa universidade, eu vou falar um pouco academicamente, né? Mas teve uma espécie de um projeto de construção de um ser humano que começa ali mais ou menos uns 400 anos atrás, né? Numa época que a gente chamou de Renascimento, e que o homem começou a se isolar e a começar a se entender sozinho e separado do cosmos, né? Ele foi se colocando no centro do universo, né? A gente chama de o homem no centro, né? Antropocentrismo. E isso foi se desenvolvendo num sentido, inclusive na ciência, né? Que encontrou o seu ápice no que a gente chama de positivismo, vamos dizer assim, né? Então, é o homem no centro e tudo que existe é o pensamento do homem, vamos dizer assim, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma situação em que tudo que acontece acaba sendo a própria pessoa, vamos dizer assim, né? Como se não tivesse, a floresta não tem mais pensamento para muitas pessoas, né? Acho que se fosse para usar a linguagem um pouco da queda do céu, né? É como se o céu aqui já tivesse caído, né? Então, é uma certa sensação de muito isolamento, né? De muita solidão que às vezes as pessoas passam, numa espécie, assim, vamos dizer, de uma claustrofobia existencial, né? Ela está sozinha dentro dela, e às vezes isso inunda até a pessoa de uma angústia tão poderosa, né? Às vezes a gente pode chamar isso aqui de pânico, por exemplo, né? Uma leitura que a gente pode fazer quando a pessoa se vê que a existência dela é extremamente estreitada, limitada, sem nenhuma companhia, né? Está sozinha, num vazio, infértil, onde nada cresce, nada se cria, nada se reverbera, não há diálogo, não está presa num lugar enclausurada, né? Então, quando você vai falando dessa riqueza, né, dessa diversidade que habita a alma do Yanomami, né, uma série de vozes que compõem esse diálogo, esse pensamento, é muito bonito. Para isso não ficar tão abstrato para nós aqui, eu queria só dar um exemplo bem rápido. Por exemplo, quando as pessoas usam psicodélico, muitas pessoas fazem isso que o Rodrigo está fazendo, né? Não é que elas constroem um saber, elas encontram o saber que já estava lá, e de lá elas trazem esse saber, vamos dizer assim.
por exemplo, a vivência do que se chama de interconexão, interdependência dos seres, né? As pessoas usam psicodélico, elas vão para esse estado, e lá elas entram em contato com essa experiência, né, de habitar o mundo, que é um objeto psíquico e cosmológico tão vivo, que quase dá para pegar na mão, assim, uma coisa, é um padrão que se repete, assim, né, nas pessoas que usam psicodélicos, todas elas saem assim, meu Deus, achei que eu estava sozinho, né, e estou vendo que não é bem assim, que existe uma existência muito mais ampla, né? E então a pessoa ela consegue atingir um certo saber que já estava lá, né? Então isso que você fala, com todo respeito ao Paulo Freire, claro que era uma pessoa gigante, excelente, né, que eu admiro, mas que também ele acessava certos saberes, vamos dizer assim, né, se a gente for falar do ponto de vista Yanomami, né, que eles já estão ali presentes, né, e a gente faz um diálogo com esse saber, né. Isso é muito bonito, né, muito interessante isso. E nos psicodélicos aparece muito, né. Na Yacoana, imagino que isso deve ser muito presente, né, Odorico? Eu acho também tão bonita essa coisa, assim, né, de soprar. Primeiro que o sopro já tem toda uma simbologia muito rica, né, em várias tradições espirituais, essa coisa do sopro da vida, né, então uma outra pessoa soprar uma substância, que também é um outro, né, vegetal, dentro das narinas de uma pessoa, né, e ao soprar essa pessoa também é visitada de outros, vamos dizer assim, a Yacuana, ela não é uma coisa isolada, né, ela está numa trama, de um emaranhado existencial, cosmológico muito grande, né? Como que é isso, Odorico? O seu microfone está fechado. Abre para a gente, por favor. É o Daniel. Então, doutor Daniel, doutores e doutora... Pode me chamar só de Daniel. Obrigado. Assim, como eu vou falar um pouco, como eu não apresentei um pouco o senhor também, com os doutores, estudantes, colegas. Então, como eu sou Yanomami, mas se eu não falo bem português, eu falo só um pouquinho. Na verdade, Yanomami não sabe falar bem, tá bom? Você fala muito bem, Odorico, muito melhor do que eu falo Yanomami, com certeza. Tá, com certeza perfeito. Não nasceu falar em português, eu nasci falando. Eu sou preparado da língua Yanomami mesmo, tá bom? Então, como eu vou falar um pouco ainda da vida dos seres vivos e seres humanos, depois eu pego. Então, no caso, como a vida da floresta, que nasceu da educação, então já nascemos. Então, transformamos pessoa. É a vida da floresta, que transformamos pessoas, seres humanos. Outros Napa que falam, outros doutores, outros brancos, que eles falam, que o povo Yanomami não sabe. Sabe sim, sabe da floresta, mas eles não sabem o que é floresta. O que é floresta? Então, como Yanomami, que nós, a vida, a reação de Yacoana, outros falam que é alucinógeno, mas não é alucinógeno, é pena. Alucinógeno, o que é alucinógeno? É maconha, eu fumo, esse aí. Mas nosso paricá, esse paricá, não é alucinógeno, é o plantado, é uma fruta de árvore. Por isso, esse chama
tora, que é Horomato, se chama. Esse aqui é casa da espírito, que sobra o Paricá, se chama Horomato. Além disso, como os pajé sobra o Paricá, aparece a vida do Recura, aparece a vida do espírito. Como você não, quem não sabe cheirar em pena, Jacoa, pararam, eles não conhecem o que é espírito. O espírito aparece quando cheirar Paricá, quando sentir a reação de Paricá. Isso, Quais espíritos, pajé, Rodrigo? é o espírito que aparece como os salesianos explicam Deus. A vida do Deus aparece. Por isso, a gente reza todo dia. A gente não reza assim, Pai Nosso, assim não reza nada. A gente dança e canta e corre ao redor da escola para proteger nossas aldeias e para proteger a vida da floresta. Para afastar a ameaça do espírito mal. Além disso, nós Yanomami ganhamos a vida de Empena, de Acoana. Jacoana existe na floresta. O ser humano tem que buscar o Jacoana. Jacoana não vem pronto. Jacoana não aparece na frente da pessoa. O espírito que mostra esse Jacoana, onde que ele está em pé, este áfore, para buscar a casca de seca. Assim que o ser humano buscar, e eles têm que secar no fogo. E fogo secou e tem que socar e tem que prontar e tem que misturar aquele cinza, tem que tirar aquele outro áfore que a gente mistura no Jacoana e com o Pararo. Além disso, nós, Yanomami, prontamos e virou o pó, filora, né? Se chama filora. Napa que se chama filora. Aquele copperhead, bem fino, feito. Aí, se alguém não sabe cheirar, aí eles ficam assim pulando e desmaiando assim. Quem ganhou o dom da vida de Jacoana e Pararo não sente, ele sente bem como o espírito que sente. O Jacoana transforma como pessoa espiritual. Por isso, os pajé falam espiritualmente na floresta e no chapono. É isso que nós, ganhamos o dom. O meu pai, ele é grande pajé. Mas se a pessoa se fala mal com meu pai, aí eles dão logo o doença. Aí eles vão fica doente mais possível rápido. Isso que os pajé, porque ele ganhou a vida da floresta, a vida do Jacoana. A Jacoana é muito forte. Não é como cigarro, não é como de alucinógeno. É diferente. 37 minutos para ficar melhorar. Alucinógeno é uma semana. É diferente. É diferente do alucinógeno. Por isso, a Quieta do Céu, que fala com xamã, com chapire, com raprapo, com Horomato, com Recura, com todos o Quieta do Céu que fala, que ele explica. Por isso, o que é Jacoana? Para o Yanomami.
Jacoana é um pó feito a parte da casca de seca, uma árvore chamada Vilora em pena. É isso. Essa casca é moída, peneirada e depois torrada até como virar um pó de fino de Jacoa. É por isso é pó contém substância para com pena e com parar. É isso que é diacoana. Como a diacoana usada para com o Yanomami, o diacoana usada para com o Yanomami, forma de urso, o pó da diacoana. E pó de pararo e sobrada pelas narinas, né? Com nariz. A gente sobra com nariz. Assim. Como assim? Olha, como ele sobra assim. Com outra pessoa. Isso de uma pessoa para outras usadas um tupo que se chama com snap, né? Branco que chama tupo esse aqui. É o mocorriro. Onde que existe esse mocorriro? Será que vem pronto? Vem de processo. Esse matorre Yanomami. Yanomami procurou tudo para aprontar o tupo de sobrado de Paricá. Além disso, frequentemente feitos de mocorriro, se chama mocorriro. Frequentemente feito pelos mocorriro. Isso se chama um empena. Esse aqui é empena. Odorico, posso Esse mostrar aqui aqui? chama empena. Para nós transformar como espírito para nosso costume, para nossa crença que existe com o povo Yanomami. Daniel, é isso. Nós também há dados rituais em todas as aldeias ou na comunidade. Aí, quem usa? Quem usa? Eu uso. Eu uso do meu costume. Eu não sou povo do branco. Eu não sou pessoa da cidade. Eu sou morador da floresta, então eu tenho que usar do meu. Normalmente são os homens que usam esse empena. Mulher não. Algumas mulheres de Yanomami, elas usam. Não sei se é verdade, mas não é, mas é verdade. Tem um próprio para usar. Mulher não usa esse paricá. Homens, só adulto pode usar. Criança não pode usar. É isso. E as Os mulheres? homens adultos usam especialmente os xamãs, chapile, recura, pajé, Wanyamun, rimon e ritualismo, mas isso pode variar de acordo com a aldeia e os costumes locais. Aí, Odorico, Daniel. Auê, Odorico. Eu posso mostrar um vídeo aqui para o pessoal e para você ir comentando? Ele é um Uhum. documentário da Cláudia Anduja, que passou muitos anos, né, lá com o Davi Copenaua, e ela fez um documentário. Vocês vão ver que ele tem uma certa liberdade artística, né? Mas acho que é para também causar uma impressão, né, um pouco da experiência dela na floresta, tá? E aí você pode ir comentando, né, Eudorico? Mas assim, tem tanta coisa, né, nessa fala que você traz, tem conteúdos assim que a gente poderia se debruçar muito tempo. Um que eu acho muito bonito, que já no começo que você falou, né, que a pessoa vai lá na floresta pegar a medicina, prepara, né? Ou seja, você tá, não vem disso, né, o Dorico?
Ou seja, você está falando da saúde como um bem comum para todos, né? Você está falando de um saber que ele é transmitido em diálogo com a floresta, né? E que está disponível, né? A pessoa vai lá, pega a medicina dela, né? Aprende a fazer a medicina com a floresta, com as pessoas, né? Então, eu acho que esse tópico, por exemplo, já seria um assunto assim para a gente se debruçar sobre ele durante muito tempo, né? Deixa eu só mostrar aqui o vídeo e a gente vai comentando. Professor Mário, dá 5 minutinhos para a gente, pode ser? Teve aí uns 15 minutos de apresentação, né? O áudio está saindo para vocês? Vou passar um pouquinho aqui, por causa do tempo, para uma cena onde... O que eles estão fazendo aí, Odorico? Estão pintando para fazer uma recura. O que é a recura? Recura para dançar no meio do chapona, E o para chapéu? buscar o conhecimento da floresta, Certo. a vida de espírito, E o chapono é a casa coletiva aí, né? a casa coletiva, que se Ótimo. chama local, chapona. E aí eles estão passando o urucum. Eles estão passando de urucu, pintando com urucu e colocando pluma de gavião Pluma de gavião. para dançar. Num tempo de real, estão se pintando. Ótimo. As mulheres estão pintando o homem para Aham. esse pata-pata está se preparando para começar a dançar e para fazer uma pagelância com a curadeira com a pessoa doente. Ótimo. Vamos passar um pouquinho aqui para a gente ir vendo. Isso daí é coletivo. Coletivo de Seraparicá, para buscar a vida do espírito e para afastar o espírito mal. E o paricá é a Tanto Iacoan. Paricá com o Tupi, cheirando de Acoana, e alguns deles queiram parar. Ótimo. Vamos passar. Eu quero mostrar para o pessoal a parte da dança. Deixa eu ver. Uhum. Uma coisa que eu acho bonita é isso aqui, né? Peraí. Uhum.
Enquanto está havendo o ritual, tá a aldeia toda ali junto, né? As crianças, as famílias. Amém. Os Mocomoco tá assistindo todos os pessoas de pajé, mas não está o acompanhando, só acompanhando assistir. Estão ali As assistindo. mulheres, crianças, Sim, velhas assistindo. mas está Os integrado, Ruja também. é um uso que está ali junto, né? No centro do Chapora. É tão bonito isso, né? Muito legal. E agora vamos ver um pedaço da dança para você explicar para a gente aqui. Aham. Aí, assim que a gente busca a vida da floresta. Por isso que ele está dançando. Mas você tem que, mas todos os pajés têm que ter inventado como bracelete, como paus, como pena de papagaio, arara. Esse aqui não é chapéu, esse aqui é o atocha. Se chama o rabo de cuxiú. E a gente está olhando aqui de fora, a gente não está vendo o que está se passando no outro plano, né, Dorico? Você pode contar para a gente o que Estou esperando terminar ele, para eles dançar outra pessoa. Mas assistindo e ouvindo, será que realmente ele é pajé mesmo? Será que realmente ele cumpriu a regra de Jacoana? Certo. E nesse momento do espírito, o Chapire, né? Sim, Ele a está prata. ali presente e tem outros espíritos também que vêm visitar o Chapono. Conta um pouquinho para a gente. Mas se todos, quando a aldeia convida outras turmas Yanomami, eles visitam. Todos eles vão cheirar paricá para cumprir uma regra de Jacoana e eu pará-lo. Além disso, cada chapono tem uma recura que fala para não ter a medo do outro Jacoana no outro chapono. E nesse momento aqui os espíritos da cachoeira, do rio, das árvores, eles podem vir visitar, trazer ensinamentos, como Sim, é isso? nesse momento de pagelança, nesse momento de empenamon, todos os pajés visitam a vida de cachoeira, a vida da floresta, a vida dos seres vivos da floresta. Mas os pajés, eles transformam quando todos eles ficam assim porépio, fica mais assim, com se aumentar toda a reação de paricar, aí eles mandam o espírito mal com outro aldeia para ficar doente, outro chapono. Por isso ele escolhe a vida da cachoeira, a vida do rio, a vida da floresta, a vida da árvore, Perfeito. para jogar a maldade com outras pessoas. Muito legal. Obrigado. E aí, só para a gente encerrar a nossa fala, eu queria encerrar com uma cena aqui que eu achei tão bonita, dessas crianças brincando na árvore. Isso me emocionou profundamente. E daria também um outro assunto tão legal, né? A gente poder falar sobre como as crianças são criadas aí, né? Você tinha me contado que as crianças são cuidadas pela aldeia como um todo, né? É um outro assunto muito legal, porque essas questões da maternidade, da família hoje em dia aqui na cidade estão sendo vivenciadas com muito sofrimento, né? E eu acho muito legal o jeito que vocês fazem aí. Enfim, tem muito assunto, a gente fica empolgado querendo dar conta de tudo, mas foi o que foi possível fazer hoje. Espero que tenha sido bom para vocês, como foi para mim. Odorico, quer falar alguma coisa antes da gente abrir para as perguntas? Sim, então como o senhor mostrou o vídeo para Yanomamo do Roraima,
Esse daí é outro Yanomami. Estado Roraima. Estamos aqui no estado Amazonas. Não somos não iguais do povo Yanomami. Igual, mas é diferente da pessoa Yanomami. Mas Sim, eu não conheço a pessoa do Roraima. Mas eu conheço Davi Copenal. Mas ele é Sim. lutador sobre é. da terra. O Yanomami é um nome de vários, junto a vários povos que tem, né? Parte de Vai. similaridade, né? É, Uhum. legal. Então, Bom, então eu gostaria de agradecer muito. Acho que estamos todos nós que escutando vocês aqui sobre o impacto de uma coisa super poderosa que vocês nos trouxeram, que vai nos deixar pensando durante muito tempo, muito impactante, muito emocionante também. E eu queria então aproveitar, já que a gente ainda tem alguns minutos, para fazer uma questão a respeito do tratamento, principalmente você que trabalha, não é, que você está com a formação de pajé, não é, de xamã, e porque na nossa concepção da cidade, uma doença incide em uma pessoa e o tratamento para uma pessoa. Você está nos falando de uma concepção de algo que incide sobre todo o grupo e um tratamento que se dá sobre toda a comunidade. Como é que você que conhece um pouco desses dois mundos, o que você poderia dizer dessa maneira de conceber a doença para um, a doença da comunidade, o tratamento para um e o tratamento da comunidade? E também gostaria de escutar você, Daniel, se você pudesse trazer a sua contribuição. pode começar, Dorico. O seu microfone. O seu microfone, Dorico, está fechado. Dorico, abre o seu microfone, por favor. E É o fala de Mário, novo. então, Mário, muito bom as perguntas a tratamento de doença para com o povo Yanomami. Como nós somos pajé, nos pajé tratamos da pessoa, aquele que fica doente. A gente não corta na barriga. A gente não, assim como fazendo cirurgia, não. Com a vesícula de pedra, com todos aquele doença que existe, como na cidade. Na cidade existe doença que é aquele de gonorreia, aquele de outro tipo de doença, essas coisas. Como aqui uma pessoa fica doente na vesícula de pedra, nós, pajé, a gente trata 2 dias para matar esse pedra na vesícula do doença das pessoas. A gente cura. Na verdade, a gente cura. Com outros, com a doença de como gravidez de doença, como se chama aquele camacari, a gente tem o cura de camacari também, de como aquele qual tipo de doença que tem, nós temos tem cura. Além disso, a gente trata mais bem da pessoa no reação de Paricá com os pajé. Pajé cura das pessoas da aldeia. Nós curamos pessoas da cidade também aqui. Nós curamos pessoas da cidade. Ele era muito assim como tipo de como ó, tipo de doença que eles ficam assim como tipo de coceira. Nós curamos pessoas. Por isso nós agradecemos muito a vida da floresta, o chapiro, o xamânico de Roromato e de Raprápolis. Tá aí, Mário? A gente Muito obrigado. trata da pessoa e a gente cura. Qualquer tipo de doença a gente cura, tá bom? Mário, eu não sou antropólogo nem sociólogo, que talvez poderia explicar um pouquinho melhor, mas até onde eu entendo, essa concepção de doença mental
ou de transtorno, ou de... Para eles é muito diferente. Eu acho que não tem uma correlação igual tem para a gente, sabe? É até interessante para a gente pensar como é uma coisa da cidade mesmo, do jeito que a gente vive aqui, sabe? Então, eu não sei, Odorico, talvez se a gente falasse o que dos espíritos maus que vêm habitar, ou quando a pessoa está muito triste, está muito nervosa, como que é isso para vocês aí? Aí, então, como as pessoas que ficam tristes, muito nervosas, assim, como o pajé, aí o pessoa que fica mais triste com nervoso, eles têm que procurar o pajé. A gente não procura aqui, não é como da cidade. Cidade mora muito longe do pajé, qualquer lugar eles moram. Mas aqui na aldeia, eles não moram mais longe. Mas pessoa, pajé, eles já acham o pessoa que ele está doente, como ele fica, como ele já é, ele acha que ele está nervoso, que ele está muito triste. Então, o pajé tem que cheirar paricá e tem que buscar a a vida da floresta para aliviar a vida da pessoa, que ele está muito nervoso, que ele é muito enjoado, assim, que ele não gosta da pessoa, que ele não... Aí ele transformou como Recuramon, como você mostrou aquele vídeo que ele estava dançando, assim, aí o Sim. pajem tem que fazer assim, cantando e vem e ele traz a vida da floresta e ele joga em cima do cabeça dele. E pessoa vai sair, fica como normal. Porque o pajé buscou o, o a aprendizagem dele e a sabedoria deles. Isso que nós, Yanomami, faz. Porque buscou a tristeza deles, a alegria dele, né? A alegria deles e o pajé colocou na vida do pessoa doente. E Então, a pessoa fica normal. quando a pessoa fica assim, qual que é a causa, Odorico? Por que uma pessoa fica assim aí para vocês? É. Então, Por que a pessoa fica triste assim, ou com espírito? porque porque a pessoa fica triste. Aqui, aqui eu conheço bem da pessoa que fica mais triste quando morre o parente dele. Quando acaba a vida do pai dele, mãe dele, filho dele, tio Certo. dele. Quando eles acabam, então a pessoa fica mais triste. Porque quando morrer teu parente, você não vai gostar muito das pessoas. Você vai gostar seus família. Só tu não vai amar. Isso o pajé tem que buscar a vida dele, a alegria dele, para transformar a pessoa normal novamente. Entendi. Da outra vez a gente tinha conversado, você tinha falado também da floresta, né? Uhum. A floresta às vezes pode né, ter deixado a pessoa assim. Eu achei tão curioso porque se a floresta quer uma coisa assim que traz tanto enriquecimento e a pessoa fica triste, vocês atribuem à floresta. E aqui na cidade, Sim, que assim, totalmente oposto, a pessoa fica triste, a gente acha ainda que é a própria pessoa e não a sim. cidade. É uma coisa assim, né, muito, muito diferente. Vamos para a próxima Então, pergunta. Então, eu queria passar a palavra, então, para o Hilton, que já pediu há algum tempo. Hilton, por favor. Bom, primeiro, espetacular, coisa bonita ouvir vocês, né? É realmente uma poesia, né? A fala do Dorico, e eu acho que, de certa forma, o Daniel passando para nós, também pontuando e nos mostrando o que dá para olhar, o que não dá para olhar. E nesse ponto eu queria trazer só um texto bíblico, né? Do Gênesis, que eu acho que tem
tem algo a conversar com o que o Odorico trouxe hoje, né? Que é quando Deus cria o homem, e diz assim, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, servoás para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde para ser mantimento, e assim foi. E, de repente, eu escuto o Odorico e bate de frente, né? Então, toda essa nossa cultura, onde a floresta nos serve e os bichos nos servem, e que tudo foi criado para a gente usar, e que é uma mensagem que nós temos há 2000 anos, e que está dentro de cada um do mundo que vive sobre o cristianismo, o judaísmo e o islã, o quanto é diferente da fala do Odorico, né? O quanto não conversa de forma alguma com a ideia de que, olha, nós viemos da floresta, nós temos que cuidar disso. E a minha não é uma questão, Odorico, mas é interessante que hoje aqui está todo mundo te olhando e te escutando. E como é que tu enxerga a gente? Como é que tu enxerga quando nós pensamos dessa forma? Onde tudo que a gente vê é para a gente usar. E não de viver disso. Não sei se ficou claro. Eudorico, quer falar? Sim. Então, Hilton, que ele perguntou sobre a vida do ser humano, como Deus, somos todos criador de Deus, mas Deus não existe, mas existe, mas ninguém conhece Deus. Então, quem conhece, o Espírito que conhece Deus. A nossa religião, conhecemos o Deus. Por isso, agradecemos a vida da floresta. Por isso, agradecemos a Deus. Todos o NAPA agradecem a Deus. Além disso, como o Adão e Eva, por isso Deus não deixou o que não permite da pessoa. Deus deixou para a gente permitir na nossa vida da pessoa. Além disso, como seres humanos, Deus não deixou de comer aquele fruta que não permite para a gente comer. O pajé não permite com cachaça com aquele pajé. É isso. Isso transformou a vida de Recura, a vida de pajé. Além disso, como a vida da floresta, que ganhamos a aprendizagem e o conhecimento da floresta. Por isso, nós, Yanomami, destruímos o rio. Não destruímos a cachoeira e as pedras e a vida da floresta. Nós não derrubamos o aforigrante, porque Pajé não deixou, porque Deus não deixou. Por isso, não pode estragar a memória da floresta e a memória da terra. Além disso, aprendemos e conhecemos a respeitar nossas culturas. A cultura são em vivo. Outros indígenas não em vivo, porque já destruíram a vida da floresta. Por isso, nós Yanomami, não permite o que não serve da vida da pessoa. Por isso, nós ganhamos só uma aprendizagem.
da educação da floresta. E o cultura, onde cultura fica? Na sociedade, na terra, na floresta, nos rios. Então, ganhamos essa importância de memória. A memória vem onde? Da floresta, e com Deus dá uma memória para a gente. Deus deixa a aprendizagem das pessoas. A destruição não permite. A destruição não transforma da vida. Se destruir, vai destruir tudo. O que vai destruir? A vida da pessoa. Por isso, aqueles animais e os bichos, será que pessoa gosta? Ser humano gosta? Os bichos gostam pessoa? Não. Eles não gostam aquele pessoa destruição. Porque ele está ameaçando a vida dos bichos que moram na floresta. Nem eu permite também. Aquele que invasão e os carimpeiros, a gente não permite aqui. Ô Dorico, cada frase do Dorico, ela vem prenhe, né, de muito saber, né? Achei fenomenal você dar essa aula de filosofia para nós, né? Que você fala assim que Deus está em todas as coisas, embora não esteja contido em nenhuma delas, né? Vamos dizer assim, ele é imanente e transcendente. Isso é de uma filosofia fina, né? Que a gente vai encontrar em Heidegger e em várias escolas místicas, né? A gente encontra esse tipo de saber, né? Que você está falando que pelo posso imaginar que o povo Yanomami, talvez pela prática contemplativa, vocês realmente vão extraindo isso, né? Da contemplação da vida, né? Então é uma filosofia muito avançada, isso mesmo, né? Bastante interessante, né? Bom, Você já quer encerrar, professor? pode concluir o que você ia dizer? Eu ia só concluir que os estudos da Yacoana e outras medicinas e psicodélicos, eles nunca podem ser feitos de maneira isolada, né? Então, na nossa linguagem aqui, a gente poderia falar dos estudos transdisciplinares. E aí, eu rapidamente queria só ler aqui essa carta da transdisciplinaridade, que não é nem multi, nem inter, mas é transdisciplinar, para a gente dar uma olhada aqui nos artigos dessa carta, né? Então, o primeiro artigo diz que a gente deve fazer esses estudos, igual dos psicodélicos, da seguinte forma, né? Artigo 1. Toda e qualquer tentativa de reduzir o ser humano a uma definição e dissolvê-lo no meio de estruturas formais, sejam quais forem, é incompatível com a visão transdisciplinar. 2. O reconhecimento da existência de diferentes níveis de realidade, regidos por lógicas diferentes, é inerente a uma atitude transdisciplinar. Toda tentativa de reduzir a realidade a um só nível, regido por uma lógica única, não se situa no campo transdisciplinar. Deixa eu pular para o 8. 8. A dignidade do ser humano também é de ordem cósmica e planetária. O aparecimento do ser humano na Terra é uma das etapas da história do universo. O reconhecimento da Terra como pátria é um dos imperativos da transdisciplinaridade. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, mas o título de habitante da Terra, ele é ao mesmo tempo um ser transnacional. O reconhecimento pelo direito internacional, essa dupla condição, pertencer a uma nação e à Terra, constitui um dos objetivos da transdisciplinaridade. Então a gente vê, eu recomendo que vocês leiam depois, né, essa carta, mas a gente vê, né, esse tom diplomático e de diálogo que a Yacoana vai nos convidando
a se permitir ser habitado, né, por outros seres, conforme, claro, daí a experiência de cada um. Daniel, vou te pedir, vários estão pedindo aqui, se você puder colocar para nós o texto, talvez possa mandar para o Gustavo, ou para mim, e a gente faz circular. Pessoal, normalmente a gente termina pontualmente às 10h30, mas hoje é uma ocasião tão especial, se vocês concordarem, mais 5 minutos, eu vou passar a palavra para o Le Cantze, não sei se, desculpa se a pronúncia está certa, em seguida para o Alan, eu vou deixar Odorico e Daniel reagirem e nós vamos encerrar. Então, Lê, por favor. Bom dia, pessoal. Muito obrigado, Dorico. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, professor Mário. Eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês, para o Odorico também, para falar um pouquinho sobre os sonhos. Que o Dorico falou da Diacoana, mas eu entendi que também os sonhos também são uma forma de aprendizado, uma forma de ensinamento da floresta. Você pode contar um pouquinho para a gente, Odorico, como que é isso, a coisa do sonho? Então, boas perguntas, novamente. Então, é o sonho da pessoa. Todo mundo a gente sonha. Todas as pessoas sonham. Criança sonha, mulher sonha, pajé sonha. Não é igual. Não é igual que o pajé que sonha. Pessoa, quem não é pajé, não é igual o pajé que está sonhando. Além disso, como eu sou pajé, eu sonho diferente. Diferente da mulher. Diferente das crianças, os rapazes e os mocomocos. Além disso, eu sonho, sou chapiri. Eu sonho, sou recura. Eu sonho no mundo espiritual. Além disso, a pessoa que sonha pela noite, quando a gente dorme, mulher sonha diferente. Ele viu uma panorama da floresta e uma panorama de rio e o panorama de cachoeira. Mulher não sonha. Pessoa sonha do espírito, aquele que é o pajé. Mulher sonha aquele que o feito de matorre, né? Hoje nós fizemos esse daí. No meu sonho veio assim, assim. Mulher fala, criança fala, e os adultos, outros que não é pajé, fala. Tanto Napa fala da cidade, tanto aquele que estuda no antropologia e mestrado, ele se sonha aquele aprendizagem como um rumo de mestrado. Aquele que estuda no fundamental, mulher com letra, com o escrito e a leitura, ele sonha diferente. Quando eu cheiro a paricá, eu sonho diferente. Eu sonho mais feio, eu sonho mais bom também. Mas eu defendo da minha vida, do meu sonho também, porque eu sou pajé. Se alguém mandar o espírito mal, aí eu posso falar, tchau, crash, eu posso falar. Aquele que não é pajé não vai falar. Aí ele viu, só ele pode contar com as mães. A mãe ou com o pai. É isso que é sonho. Aí, Muito bem. Oi, Odorico. Olha, o professor Mário é especialista nesse assunto, né, professor? Hoje em dia, as taxas de insônia estão em quantos por cento, professor? 40%? Se a gente pegar no conjunto dos distúrbios do sono, em torno de 30% de prevalência. Para a gente ver como está o sonho nos dias de hoje, né? Cada 10 pessoas, 3 ou 4 ou 2 mal sonham dormindo, né? Quanto mais acordado. Então, a gente tem muito a aprender mesmo com o Odorico, né? Ele fala até desses diferentes níveis de sonho, acho que isso é importante, né? Para a gente pensar se a psicanálise concebe esses diferentes tipos de sonho. Talvez a gente só conceba um
E o Odorico está falando de uma certa pluralidade, né? O sonho do xamã, o sonho de uma criança, de uma mulher, né? Como são esses diferentes sonhos que eles nos abrem para novas possibilidades, né? Que questionam uma teoria nossa que é muito universalista, né? E que talvez a gente possa se abrir a diferentes tipos de sonhos, né? Acho que é muito, muito interessante isso, Odorico. Obrigado. Alan. Boa noite, bom dia. Eu estou aqui quase sonhando aí com essas coisas que eu ouço do Odorico e Daniel. Eu fico um pouco triste porque eu sinto que eu nunca vou poder viver exatamente o que ele conta da floresta. E a gente é meio condenado a viver na cidade, sabe? É tão diferente, é tão impressionante o que você fala para nós que a gente fica achando assim, nós aqui estamos perdidos. Nós nos perdemos de alguma coisa tão original que você nos transmite. E eu fico pensando, o que você pensa da gente, hein, Odorico? Nós que estamos aqui perdidos na cidade onde as florestas, os riachos e os rios foram todos destruídos. Como você vê a gente? Qual é a sua visão de nós aqui na cidade? Porque eu não sei se eu, tomando esse pó da casca, vai mudar o meu ser. Como vocês têm essa experiência tão intensa e tão forte? É uma pergunta, eu não sei o quanto nós aqui podemos, de fato, ter uma experiência próxima daquilo que você nos conta. Muito obrigado por esta experiência de ouvi-lo, você e o Daniel. Obrigado. Oi. Oi, Alan. O Yanomami que eu estou falando como o Alan perguntou sobre do pensamento. Pensamento como a destruído da cidade e do chapono. Diferente para o cidade e diferente do chapono, aldeia. Aí, como as pessoas que moram na cidade, mas pessoas que destruiu a vida da floresta e a terra. Além disso, o pensamento vem mais pesado, porque quando o trator cavou o buraco, cavou a doença. O trator que cava a doença. Porque a vida da floresta deixou já a doença. Onde que o trator está cavando o buraco? É isso que é a vida da floresta. Pensamento veio coisa pesada. Porque a vida da floresta deixou a vida mal das pessoas. É isso. A nossa floresta, por isso, cada um nós tem que... Por isso vem uma palavra respeito. O respeito, onde que fica respeito? Deus deixou respeito para não tratar mal das nossas florestas. A pessoa ficou pensando como a floresta deixou o pensamento. Floresta deixou o quente. O sol mais quente, porque não tem árvore. Porque ele destruiu
a terra, então deixou o sol mais quente. Não era para ficar mais quente. Como aqui é frio, tem muito vento, tem muitos aqui, existe muito bonito aqui, porque não tem destruição. O pensamento vem pesado, como o trator destruiu, então o trator destruiu a vida da pessoa. Isso nós, Yanomami, aprendemos da pensamento a nossa, nesse, a diplomacia das nossas conversas, nossos diálogos. Estamos falando sobre a pensamento. Alain, como você é rote, a vida já vai acabar daqui à frente. Porque você mora na cidade. Porque a sua terra já é destruída. A sua árvore já morreu. Então, a vida da pessoa já vai acabando. Assim, a nossa alma vai ficar bem. A nossa alma mora com Deus. Porque nós, aqui o Pajé fala, o alma da gente, a sabedoria da pessoa, seres humanos, do Yanomami, mora com um chapile de aquele que tem nome da pessoa como tipo de Deus. Por isso, aquele discípulo que fala com o pastor João, com o outros tipos de discípulo, como igual dos brancos. Então, a fala também nossa história, mito, né? A mitologia que fala com o Puruusi. Nós temos Puruusi. Somos criadores de Puruusi. Yanomami foi criado com Puruusi. O que é Igual do Deus. Puruzi? O que é Puruusi Puruzi? é uma pessoa, nome da pessoa. Igual tipo de Deus. Isso que deixou para gente a pensar das seres humanos. Aí, ele, né? Oi, Odorico. Eu acho assim que vai. Obrigado, Dorico. Eu acho Aí. assim, Alan, que vai se desenhando para nós o quanto a Yacoana e outros psicodélicos dialogam diretamente com os anseios da contemporaneidade, né? Com os sofrimentos que a gente vive hoje em dia. Aí a pessoa usa uma substância dessa e ela entra em contato com algo que responde a esses sofrimentos, né? A esses anseios. Então, eu acho que, até para a gente pensar na psicanálise, eu acho que vai se desenhando um momento clínico da gente poder ajudar as pessoas que nos buscam a conseguir experimentar esse tipo de vivência, né? Que seria uma vivência assim parecida com essa filosofia que o Odorico está nos falando, né? De uma revelação do sagrado, vamos dizer assim, né? E esse sagrado que ele está contido em tudo, como o Odorico falou, né? E ao mesmo tempo não está preso em nada, né? Ele é aberto e transcendente. Quando a gente promove essa revelação do sagrado, a partir daquilo que a pessoa nos fala, eu acho que ela tem uma experiência de floresta. Ela tem uma experiência dessa vida interligada e sagrada que está presente no nosso dia a dia o tempo todo, né? O problema é quando a gente se cega a isso, né? Então, eu acho que é uma espécie de uma nova tarefa, vamos dizer assim, clínica, que vai se abrindo. Isso não sou só eu que falo, né? Isso eu fui aprendendo com outras pessoas, como, por exemplo, o Gilberto Safra, né? Da gente poder enxergar, usando um termo do Gilberto, as condições originárias da experiência. Por exemplo, a interconexão dos seres. Ou
o que o Gilberto Safra chama de sobornaste, né? A partir da filosofia russa, o senso comunitário, né? Que ele fala que é uma condição originária. Todos os seres têm essas condições originárias, né? Até os ratos. Tem um experimento muito famoso do Alexander Bruce, no campo das drogas, né? Que você pega o ratinho e põe ele dentro de uma caixinha de Skinner, assim, sabe, aquelas jaulinhas, e dá droga para ele, e vê o que acontece. Conclusão do cientista: a droga vicia. Aí o Alexander Bruce olhou para isso e falou: olha, vamos inverter. E aí ele constrói uma ratolândia com uma mini floresta para ratos, vamos dizer assim, põe o ratinho lá e põe droga à disposição. Adivinha o que acontece? A maioria dos ratinhos para de usar cocaína e morfina. Vocês devem conhecer esse experimento, né? Aí a conclusão do Alexander Bruce é que o que vicia não é a droga, é a gaiola. Né? A gaiola que vicia. Ou seja, se a gente olhar a partir da filosofia Yanomami para isso, a gente vai ver que todos os seres têm condições originárias, inclusive os ratos. Se você tira esse rato e bota ele num lugar onde ele não tem essas condições originárias, um convívio comunitário, espaço para liberdade criativa, um espaço para exploração, para o desenvolvimento do ser dele, ele adoece. Né? E aí a gente complica mais as coisas ainda se você ainda culpa o próprio rato pelo adoecimento dele. Né? Então, é isso. Obrigado, gente. Bom, pessoal, infelizmente o nosso tempo já nos obriga a terminar. Odorico e Daniel, vocês trouxeram uma fala impactante, profunda, em que abre enormes horizontes para nós e com efeitos duradouros, tenho certeza. Eu estou sob o impacto ainda de ter escutado vocês dois, tudo foi trazido aqui. Eu dou um pouco de continuidade no meu comentário final aqui ao que o Alan disse sobre esse nosso distanciamento, né? Eu só me lembrava aqui de uma canção antiga que a Elis Regina gravou no Transversal do Tempo, depois vocês podem consultar, que é uma canção do Maurício Tapajós com a letra do Aldir Blanc, que se chama Querelas do Brasil, e que o refrão diz assim, que o Brasil não conhece o Brasil. E eu acho que esse é um ponto de partida fundamental se a gente quiser fazer qualquer discussão que tenha um mínimo de substância para a gente tratar sobre o problema do adoecer e do curar. Agradeço de coração a vocês dois, em nome de todos nós. Temos realmente muito, Odorico e Daniel, muito obrigado. Para encerrar, eu queria então combinar com vocês, na semana que vem nós vamos discutir um capítulo desse livro fundamental para os nossos debates, do Eduardo Viveiro de Castro, A Inconstância da Alma Selvagem. É um longo livro, mas eu proponho que todos leiam o capítulo 7, que se chama Perspectivismo e Multinaturalismo na América Indígena. É um capítulo fundamental dessa obra e vale a pena também ler o prólogo para se situar em relação a esse debate. Nesse final de semana, daqui a pouco eu vou para São Paulo, porque eu vou ter uma coisa muito especial que eu vou fazer lá, que mais de uma, né? Nesse sábado, entre 17 e 22 horas, vai ter o lançamento do livro Letra em Punho, o livro de poesias do nosso querido colega e amigo, que está aqui, o Gustavo Fernandes, saiu pela Patois, o livro de poesias. Eu vou até permitir, é bem curtinho, vou ler uma para vocês, que diz assim, se você me permitir aqui, Gustavo, dar um spoiler. Aqui, por favor, Mário. Você sabe que eu gosto dessa aqui. Cheque mate sem fundo. Você me pede sentido. Bato confidências. Você em retirada. Senti a fundo perdido.